Professor, eu queria tirar uma dúvida. Eu estive na cidade de Nova Friburgo e algumas pessoas que lá residem têm reclamado da queda da luz e, com isso, os seus equipamentos de casa, eles acabam queimando. O senhor acha que a empresa responsável pela parte elétrica da cidade, ela tem que responder por esses atos? O Anderson, que interessante sua pergunta. Primeiro, eu quero parabenizar o friburguense, que, aliás, eu também sou friburguense, né? Estou aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, mas nasci em Nova Friburgo. Aliás, esse não é um problema que acontece só em Nova Friburgo. Acontece também com muita intensidade em Petrópolis, Teresópolis, enfim, na região serrana, né? E, eventualmente, aqui no Rio de Janeiro também acontece esse problema. Queda de raio no sistema de distribuição de energia elétrica, o que sobrecarrega o sistema e acaba por queimar equipamentos em razão dessa sobrecarga. O importante é o seguinte, de certa forma, nós já abordamos esse tipo de responsabilidade aqui no nosso programa de defesa do consumidor, na medida em que a gente falou da solidariedade, ou seja, todos respondem de forma solidária. Existem essas redes de distribuição que interconectam várias empresas de distribuição de energia, mas o consumidor acaba tendo, como destinatário final do serviço, né, uma vinculação mais estreita com uma determinada empresa. Lá em Nova Friburgo, a Companhia de Eletricidade Nova Friburgo, que agora é de um grupo de Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Light, nos demais municípios do estado do Rio de Janeiro, a Ampla. Enfim, quando acontece um problema dessa natureza, né, sobrecarga no sistema em razão de raio que caiu sobre a rede, a empresa responde por todos os danos que essa sobrecarga causar aos equipamentos, ou seja, queima dos equipamentos. E, aliás, por força da agência reguladora que regulamenta, disciplina e fiscaliza esse segmento, a ANEEL, né, tem lá a resolução própria para isso, estabelecendo que a empresa deve oferecer um canal, né, de comunicação com os usuários, ou seja, com os consumidores, para resolverem esse tipo de problemas. Se essa empresa não resolve num determinado prazo, que a gente espera que seja de 30 dias, né, administrativamente, esse consumidor deve propor ação. O importante é observar o seguinte: a empresa responde por todos os riscos inerentes ao sistema. E, evidentemente, uma rede de distribuição de energia elétrica está sujeita à atração de raios, né? Vira um ponto ali de atração de raios, portanto, ela deve responder pelos riscos inerentes à sua atividade. Evidentemente que esse raio, né, ele faz parte juridicamente do que nós chamamos de fato imprevisível. Ora, é imprevisível a queda de um raio sobre a cabeça de uma pessoa na praia, mas não é imprevisível a queda de raio sobre o sistema de distribuição de energia elétrica. Portanto, para a rede de energia elétrica, para as companhias de energia elétrica, distribuidoras de energia elétrica, fornecedoras de energia elétrica, queda de raio não é um fato imprevisível. Se fosse imprevisível, seria uma excludente responsabilidade. Portanto, para a rede de distribuição, em não sendo um fato imprevisível, a empresa deve responder por danos que esse raio possa causar aos equipamentos dos usuários. E veja o seguinte, eventualmente a gente observa que a repercussão vai além do equipamento, né? Em algumas situações, nós já tivemos aí notícia de repercussão no próprio consumidor. Ou seja, o consumidor, por exemplo, falando ao telefone, linha fixa, né? A queda do raio sobrecarregou a rede e essa descarga acabou atingindo o próprio consumidor, o que agravou tremendamente a responsabilidade, né, da empresa que fornece esse serviço. Portanto, a sua resposta, a sua questão, o Anderson, respondendo objetivamente, a empresa deve responder por isso. Consumidor,
faça orçamento dos equipamentos queimados, apresente lá o orçamento junto à empresa, né? Formule lá a sua reclamação. Aliás, é bom que se diga que, por força da resolução da ANEEL, a empresa deve ter um formulário próprio para que o consumidor possa registrar ali a sua reclamação. Evidentemente, apresentando orçamentos e esperando que a empresa apresente a solução em 30 dias. É muito comum que a empresa negue, dizendo que a queda, que a queima do equipamento não foi decorrente da descarga. É importante, consumidor, que você registre o momento da queima, se for possível, porque é possível, tecnicamente, identificar junto ao sistema em que momento ocorreu a sobrecarga no sistema. Portanto, é recomendável que você registre o momento, evidentemente, o dia, pelo menos, da queima do equipamento, para que você possa ter documentos, o que facilitaria a sua vida numa eventual ação no juizado especial. É isso aí. Então, Fajardo, bom dia ouvinte, bom dia, Anderson. Até o nosso próximo encontro.